é doutora e mestre em Linguística, pelo programa de pós-graduação em Linguística e Literatura, foi licenciada em Letras Portuguesas na mesma universidade, realizou estudos de pós-doutoramento no programa de pós-graduação em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é diretora da Faculdade de Letras e coordenadora do GT Ensino e Aprendizagem na Perspectiva da Linguística Aplicada, e é secretária da Associação Brasileira de Linguística, a Abralim. Participa e é uma das líderes do Grupo de Estudos Discurso, Ensino e Aprendizagem de Línguas e Literatura, o GDAL, UFAL. Integra como participante o Grupo de Estudos e Pesquisas em Linguística Aplicada. Foi coordenadora do Programa de Iniciação à Docência Docência Língua Portuguesa, PIBID, na FAO de 2015 a 2018, e coordenadora do Idioma Sem Fronteiras, de 2016 a 2018. Articula reflexões sobre o ensino e aprendizagem de línguas e abordagem discursiva de ensino a partir da perspectiva teórica metodológica da linguística aplicada. Professora Rita, seja mais uma vez bem-vinda, tá bom? Um prazer muito grande ter a professora aqui. A professora foi minha orientadora de TCC, de todos os PIs, participei com ela do PIBID, e hoje é uma honra muito grande ter a professora aqui. Eu quero passar para a professora Adriana, ela irá também saudar vocês e passar a fala para a professora Rita Souto. Boa noite a todos e a todas. Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula aberta de 2022, um projeto que nasceu, né, em 2021, com a pandemia, né, da Covid-19, e que nos aproximou, né, e que tem trazido muitos frutos, né, sobretudo no que se refere a contribuições sobre pensar as nossas grandes questões de pesquisa, os aprofundamentos nossos no que diz respeito aos estudos discursivos da linguagem com base bakhtiniana. Eu estou muito feliz, né, hoje em receber a professora Rita, que, para além de colega, né, de universidade, também é uma colega que eu tenho para a vida, né, que nós nos conhecemos ainda quando estudantes, né, e hoje estamos aqui nessa partilha de saberes. Externo também a minha alegria em receber todos vocês, em especial o professor Adail Sobral, né, que está aqui também conosco neste momento, o professor Natsu, né, que era meu orientando de doutorado e hoje é professor da Universidade Federal do Acre, né, uma alegria, e também é pesquisador do GELIT, né, alegria em tê-lo aqui, né. Saúdo a todos aos demais membros do GELIT, em nome do Petros e do Raul, que também estão aqui, e a todos os presentes, em nome do Júnior, né, que também é professor da UFPE. Então, a todos e a todas, eu desejo um bom momento de diálogo com a professora Rita. Esta aula vai ser mediada pelo Hilton Petros, e, ao final, né, nós retornaremos para os agradecimentos. Então, Rita, seja bem-vinda, sinta-se acolhida, né, também nesse palco virtual, por nós, pelo GELIT, pelo Centro de Educação, pela linha do PPGE de Educação em Linguagem. Meu muito obrigada, já, né, antecipando os agradecimentos. Obrigada. Muito obrigada pela acolhida, que felicidade encontrá-las aqui, vendo assim, muitas pessoas, desde uma referência de leitura como o professor Adail Sobral, né, que fez parte dessa construção que a gente vai trazer aqui para vocês, né, que vamos apresentar, até aquelas pessoas que eu ainda não conheço, mas numa perspectiva bem bakhtiniana, né, que já respondendo ativamente a vocês, que os convido a estar em outros momentos acadêmicos, juntos e juntas,
e já deixo também no finalzinho, disponibilizo meu e-mail, Instagram, né, para que a gente possa estabelecer esses contatos, essa rede acadêmica, que é tão importante, né, gente? O diálogo, o encontro e essa construção que fortalece a vida vivida, né, sem álibi bakhtiniano. Então, eu quero agradecer a oportunidade ao grupo GERIT, né, que dialoga com o grupo GEDEAL em vários aspectos dentro da Universidade Federal de Alagoas. Agradecer a oportunidade, professora Adriana, o Wilton, meu colega, né, não me chame mais de professora, né, ou chame sim de professora, mas é uma honra encontrá-lo, assim, trilhando esse caminho dentro da academia, né, assim, nós nos encontramos ainda numa época novinho, né, ou vamos dizer assim, no início da sua caminhada acadêmica, e que honra poder encontrá-lo aqui e ver essa parceria, né, que você já estabelece com a professora Adriana já há um tempo, né, e ver que há frutos e há muito sucesso nisso pelo brilho no olhar de vocês, que é o que é importante. Né? Trabalhamos com o saber, trabalhamos com a construção também de uma felicidade em estar construindo esse saber. Isso é muito bom, esse lado humano. Então, parabéns, tá? Pela iniciativa do grupo. A minha proposta, né, e aí eu já dou bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que vão assistir posteriormente aqui as discussões. A minha proposta seria trazer um ensaio, né, uma fala ensaística sobre a provocação dada pelo grupo, né, dentro do convite para a nossa fala hoje, intitulada As Contribuições de Bakhtin para os Estudos da Linguagem. Então, com esse título-chave, obviamente, né, tive que pensar num recorte e algumas perguntas já pelo campo no qual eu me faço pesquisadora, né, o campo da linguística aplicada, e aí eu já me perguntava, o Wilton, Adriana, né, contribuições para que estudos da linguagem, em que sentido seriam essas contribuições e em que aspectos ou em que dimensões da atuação humana nós poderíamos aqui trazer para a discussão. Então, obviamente, eu tive que partir, né, de um recorte, e a minha proposta, Will, que eu sei que há um roteiro, né, para uma fala inicial e depois abrir o diálogo, mas em alguns momentos aí eu vou pedir para que os presentes aqui possam estabelecer alguns elãs discursivos, alguns links discursivos, porque eu fiz um material, obviamente, né, aqui hoje, mas esse material, como uma bactiniana, ele não está fechado, né, ele vai partir desses links, ou desses elãs, ou dessas perguntas ou questões que, em alguns momentos, eu vou abrir esse espaço, aí a gente pode até mudar o próprio roteiro. Porque quando se trata de uma discussão para o qual nós temos um público heterogêneo, muitas vezes o pesquisador, o palestrante, não ministrante de uma aula, ele parte desse auditório médio, né? Então, e aí fica muito no aspecto mais geral das discussões, mas se houver aqui a necessidade para este grupo aqui presente de alguma discussão mais específica, a gente pode trilhar, sim, esse caminho, claro que dentro de minhas limitações, né? Dentro da própria construção do saber que eu venho adquirindo, que venho, eu me considero assim, uma eterna estudante, né, não só do campo dos estudos bakhtinianos, mas do próprio estudo da linguística aplicada, do engajamento, do próprio campo dos estudos dos novos retóricos, do campo da argumentação, e, de um modo geral, a minha atuação se dá na problematização do sujeito no mundo. Então, o sujeito seja na perspectiva de identidade cultural, do ethos, dentro da tríade, né, ethos, logos e patos, ou mesmo desse sujeito dialógico bakhtiniano.
é assim que eu me encontro, né? Que eu me digo ser no mundo. Então, eu vou abrir aqui o meu roteiro de fala, não vou ver vocês, tá, Wilton? Então, se em algum momento houver qualquer ruído, se por um acaso eu perder, né, eu cair em algum momento, ligo o meu celular, para eu continuar falando aqui, por favor, tá? Mas de vez em quando eu também fecho e vou aqui abrir a tela para encontrar a sala, né, para ver se ainda estamos conectadas, e claro que isso faz parte, né, desse, como bem falou a professora Adriana, desse palco virtual, né? Pois bem, a temática vocês já tiveram acesso, né, no próprio momento da matrícula, né, na aula aberta, e agora eu acabei de citar as contribuições de Bakhtin para os estudos da linguagem. Então, nós podemos falar dessas contribuições desse teórico russo, né, Mikhailovich Bakhtin, para os estudos da linguagem, de diferentes perspectivas, né? Cada uma delas considero igualmente ricas, né, nesse campo de discussões, e prenhes de sentidos, como os próprios teóricos do círculo, né, pontuam, e com várias possibilidades de desmembramentos nesse panorama. E só o fato, né, de eu apresentar aqui para vocês essa diversidade, essas possibilidades de caminhos, de qualquer forma, isso já é um ponto, né, de atenção dentro desse conjunto teórico, né? Ele já nos traz um certo diferencial nesse campo das discussões dos estudos bakhtinianos e do próprio círculo. E veja que, a depender dessa perspectiva escolhida, desse recorte, mesmo que toda a arquitetônica dos estudos bakhtinianos nos apresente uma certa coerência a respeito de algumas definições como de língua, né, como signo, como de uma perspectiva dialógica, como encontro na arquitetônica da alteridade, mesmo que nós nos encontremos ou nos completemos, né, nesse momento de enunciação, esse aspecto, o fato de uma ministrante estar dizendo agora, né, que esse campo é muito grande, que esse recorte pode trazer algumas especificidades, já denota, de certa forma, o que eu chamo, né, o que eu chamei numa produção que escrevi para o CONELA, Congresso Nordestino de Linguística Aplicada, de caleidoscópio, né, bakhtiniano, né? Então, de qualquer forma, já escolhendo o nosso tratado teórico, né, para essa aula aberta, eu pensei o seguinte: em primeiro, falar um pouco do contexto de recepção da escrita e da obra de Bakhtin, principalmente considerando que, para alguns aqui, é uma introdução no campo, para outros, obviamente, pode ser um aprofundamento, né, e para um terceiro grupo, é um momento de diálogo, né, mas eu penso, né, que falando um pouco desse contexto de recepção da escrita bakhtiniana, a gente pode entender um pouco dessa complexidade, né, que falei no início, em relação ao construto teórico de Bakhtin. E isso poderá nos conduzir, a meu ver, né, para fecharmos esse panorama a partir da contribuição de vocês também, dentro dessa proposta que fiz, para que as pessoas que estejam aqui presentes, elas possam pontuar determinados aspectos, e dentro da minha possibilidade, né, de travar esse diálogo, a gente vai fazendo esse roteiro de estudo hoje. Então, é exatamente isso. Eu pensei em vir aqui falar com vocês numa modalidade de ensaio, né, de reflexão teórica, mas também num movimento ensaístico, de propositura, de provocações, de problematizações, e também nesse modelo de roteiro, né, de panorama, de roteiro que a gente vai construir aqui no ato da enunciação. Então, sobre a escrita bakhtiniana, e uma discussão rápida, né? Então,
eu penso, né, que talvez, né, a maneira como alguns autores definem Bakhtin, né, possa nos apresentar, né, o próprio teórico já a partir desse ponto de partida da discussão, né? Então, ele é definido, segundo alguns autores, eu trouxe aqui Humphrey, trouxe o próprio Todorov, né, quando ele prefacia a edição francesa em Estética da Criação Verbal. Humphrey, ele diz o seguinte, que Bakhtin, né, que ele é, né, abre aspas, o pensador mais impressionantemente produtivo nas ciências humanas, a emergir da Rússia soviética, e um dos mais significativos teóricos da literatura do século XX. Todorov, né, quando faz esse prefácio, né, que eu citei, da edição francesa da Estética da Criação Verbal, que foi publicada na década de 90, né, no Brasil, ele diz que Bakhtin é uma das figuras mais fascinantes e enigmáticas da cultura europeia de meados do século XX. Segundo ele ainda, essa fascinação ela é facilmente compreensível, ainda citando as palavras de Todorov. Por quê? Dois pontos. Obra rica e original, a qual nada pode ser comparado na produção soviética em matéria de ciências humanas. Schneiderman, em 2001, ele sai uma fala, né, uma avaliação do professor, quando ele diz que tudo que se escreve sobre Bakhtin corre o perigo de ficar superado por textos desse pensador que vão aparecendo até hoje, na medida em que prosseguem, isso no início do século, ele dizia, na medida em que prosseguem os difíceis trabalhos de publicação de seu acervo, constituído em grande parte de anotações em cadernos, que em 1972 ele viu perplexo, né, então ele diz, eu vi perplexo, em seu quarto, em Pieredielkino, alguma coisa assim, não falo russo, né? A aldeia dos escritores, afogada em Bétulas, próximo a Moscou. Então, ele faz um relato, né, de uma visita que fez, e há alguns projetos de alguns colegas aqui no Brasil, financiados, relacionados à própria tradução e à própria recuperação desses escritos, entre aspas, escritos perdidos. É interessante a gente observar esse panorama relacionado à própria produção de Bakhtin, porque a partir do momento em que há um entendimento, né, de que há uma certa anacronia em relação às publicações, né, a própria produção e a própria finalização dessas produções, de certa forma, também desloca o autor a repensar, né, a própria noção de leitura e a própria noção de construção do saber em determinado campo teórico. Dentro dos estudos discursivos, dentro de uma perspectiva dialógico-bakhtiniana, o autor, o estudioso, o estudante, ele se depara com essa situação de anacronia e se depara com essa situação de questionamento da própria autoria. Eu não vou tratar desse aspecto especificamente hoje, até por conta desse recorte, a não ser que seja provocada para isso, mas principalmente, né, eu queria destacar com essa introdução que, ao mesmo tempo que alguns autores, né, mostram esse Bakhtin, né, colocam esse Bakhtin como um dos maiores autores, ou aquele que mais produziu, e o coloca dentro do próprio círculo, né, ou na sua autoria dele mesmo, ou dentro do próprio círculo bakhtiniano, né, como um produtor de saberes muito representacional dentro do século XX, né, e agora do século XXI. Isso traz para nós um entendimento de que esse estudo
que se faz também se torna deslocado dentro de um cânone de saber da academia, por exemplo. E eu penso, já começo a dialogar com o título, assim, de uma maneira também bem leve, que essa é uma grande contribuição de Bakhtin para os estudos da linguagem. É esse deslocamento do sujeito leitor, esse deslocamento do sujeito pesquisador, que lida com uma produção que não está ali, né, prontinha, que não está ali traduzida, que não está ali na sua língua, que os pesquisadores fazem, de certa forma, esse trato, né, da produção, e que promove, ao mesmo tempo, esse grande espaço de diálogo. E aí eu estou falando já aqui, né, do Brasil, né, de como essas contribuições, de como esses projetos de tradução, e como esses trabalhos aqui, que fazemos aqui na UFAL, que fazemos no Norte, Nordeste, Sul, Sudeste do país, como eles, de certa forma, constroem essa rede, né, discursiva bakhtiniana, e como o que a própria teoria bakhtiniana apresenta como estágio ou estado lacunar da linguagem se presentifica na própria produção do autor. E isso eu quero apresentar aqui sem nenhum misticismo, né, sem nenhuma ode à escriturística bakhtiniana, mas se trata, de certa forma, da minha interpretação de como o Bakhtin chega e de como ele se faz no próprio formato de como ele chega, né? Então, eu falei de uma anacronia, e aí eu fiz um esboço breve. Eu tinha uma aula no semestre passado, o nosso colega na Universidade Federal de Sergipe, e eu tinha feito um estudo sobre publicação, né, sobre reedição, sobre escrita, acabei não achando, mas aqui eu fiz num papelzinho rápido hoje à tarde, porque eu queria mostrar isso para vocês, mostrar esse panorama, né? Então a gente tem, por exemplo, principalmente para aqueles que estão agora, né, iniciando suas leituras, querendo estudar um pouco mais, a gente tem, por exemplo, os estudos de Rabelais, eu vou falar de Dostoiévski e de Rabelais, né, dessas duas obras. Eu estou com elas aqui do meu lado. Gente, eu tenho não sei se é um toque, mas eu gosto de mostrar os livros. Eu pensei que estava com. Eu gosto de mostrar os livros. Pois é, eu não vou mostrar. Realmente não estou encontrando aqui. Ah, tá. Estou com um aqui, ó. É a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, contexto de François Rabelais, né, de Bakhtin. Dostoiévski estava, não estava, atacou. Então, Problemas da Poética de Dostoiévski, né? Vamos falar desses dois especificamente, né? Dostoiévski foi publicado em 1929, quando publicado. Só um minutinho, vou só desligar essa luz aqui, que eu assim, fui querer. Só um minuto. Dostoiévski foi publicado em 29, né? Ele foi reeditado em 63, agora foi publicado. Bakhtin, ele estava já numa situação bastante complicada. Eu vou falar um pouquinho, né, sobre a vida também, bem rapidamente, né? Já estava preso, né, então, em 29, depois foi reeditado em 63, sai na França, publicado na década de 70, né? Este de Rabelais foi publicado em 65, o início da sua produção lá na década de 30, terminado em 40, né? E publicado na França em 70, e 17 anos depois, publicado no Brasil, em 1987, a sua primeira edição. Em 1973, algumas fontes autorizadas soviéticas revelaram que Bakhtin era o autor de outros 3 livros, ou coautor e autor, né, de mais 3 livros e alguns artigos publicados nos anos 20. Então, a gente tem o Bakhtin que escreve nos anos 20,
que passa por uma situação, né, de vida lá dos anos 20 aos anos 30, 40, ressurge nos anos 60, inclusive, como diz Clark e Holtz, que existe, que Bakhtin, ele desaparece em 29 e surge lá na década de 60, né? E ele sente um pouco desse sucesso, digamos assim, da sua escrita lá na década de 60, 70, já próximo a morrer, morre em 75. Mas a gente tem toda essa arquitetônica também na escrita de Bakhtin, que, de certa forma, nos provoca a ver a obra de Bakhtin também nesse estágio lacunar, né, de escrita, de construção do saber, e de produção, né, a respeito do que é essa linguagem na vida vivida, né? Então, marxismo e filosofia da linguagem, ele produzido lá no início dos anos 20, né, mas é traduzido na França em 77 e no Brasil chega na década de 90. O Estética da Criação Verbal, né, também são textos que a obra Estética da Criação Verbal, né, que aqui foi publicado na década de 92, a primeira edição, nós temos escritos do início, né, da década de 20 do século passado, mas também alguns escritos do final, né, dessa produção bakhtiniana. Nós temos a questão de literatura estética, né, que sai com o título Estética da Teoria do Romance, na França, em 78, mas que é publicado em 75, e no Brasil, na década de 90. Nós temos o método formal nos estudos literários, que sai, né, com a autoria de Medvedev, em 28, mas que naquela revelação lá das fontes autorizadas, né, também é indicado como escrito bakhtiniano. Eu fiz aqui um esboço rápido e falei de algumas datas, não com o sentido de construir uma estrutura fechada, né? Até porque quando a gente começa a ler mais de um autor sobre a vida e a obra de Bakhtin, a gente encontra algumas incongruências ou algumas atualizações a partir dos estudos feitos, mas é bem como a citação que trouxe agora há pouco, né? Tudo que se escreve sobre Bakhtin como o perigo de ficar superado pelos textos que surgem, é como tudo na vida. Quando a gente diz algo é histórico, significa que pode mudar, né? Então, ao mesmo tempo, né, nós podemos dizer que ele tem uma história também bastante intrigante, eu já falei alguns pontos aqui, né? E concordando com Clark e Holtz, né, uma história pode ter maiores ou menores discrepâncias, né? Mas, também citando esses mesmos autores, segundo eles, poucas discrepâncias são tão grandes quanto os anacronismos e as ironias que caracterizam a carreira e a reputação de Bakhtin. Bem, de certa forma, né, eu acho que deu para perceber, né, pela forma como apresentei um pouco, né, dessa escrita bakhtiniana e de como ela vai dialogando com a própria noção do círculo, com os estudos e pesquisas que se faz sobre a obra, como se dá a recepção desses escritos, né? Eu falei, o livro de Rabelais, né, por exemplo, foi escrito na década de 30, concluído em 40 e publicado em 65, ou seja, 30 anos depois, né? E, de certa forma, né, a gente sabe que toda essa questão lança alguns lumes assim, sobre a noção de autoria das obras de Bakhtin. Só a gente ver se vocês estão... Bem, a partir desse panorama inicial, né, então vamos pensar agora que estudos são esses estudos chamados bakhtinianos, né? Nós vemos uma escrita voltada para a ética e para a estética, né, nesse complexo. Essa escrita ela se torna imbricada no sentido palavra-mundo,
na minha perspectiva, né, na forma como eu vejo essa obra, esse conjunto de obra bakhtiniana, nós temos uma, um estudo da ética e estética, né, respaldada principalmente na noção de vida vivida em Bakhtin. Então, nós vemos isso em muitos momentos, né, quando ele fala do teoreticismo, quando ele traz a interface entre o objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista, de certa forma, né, e aí os tradutores trazem bem essa diferença, né, a gente tem a atividade relacionada à activnosti, que seria o ativismo, e essa atividade do não ativismo, do não activnosti necessariamente, mas uma atividade da prática no cotidiano. Então, o autor, né, de uma terceira via, porque ele mostra como essas dicotomias, elas de certa forma, elas vão estabelecendo um mundo arrumado, né, que não coincide, porque o homem não coincide com ele mesmo, né, porque ele parte dessa perspectiva da alteridade de um ponto para o outro. Quando ele mostra quando ele mostra, né, que esses dois polos geralmente apresentam mundos arrumados que de certa forma são ficcionais ou que não dão conta do que ele chama de vida vivida, ou do ato da enunciação presente, ou do elemento que traz em seu bojo, de fato, que essa linguagem, né, a linguagem vivida, da palavra mundo, né? Então, quando ele mostra como esses aspectos, eles extraem, né, da linguagem o que é própria da linguagem, seja pelo meio da corporificação, da língua que é falada por alguém que é situado no mundo, mas é situado no mundo também construído pelo ato coletivo. Então, quando ele vai mostrando, e eu estou falando de modo geral de toda a obra, né? Quando ele vai mostrando como essa filosofia de sentido, né? Eu penso em Bakhtin, né? Então, a meu ver, ele atua em diversos campos de discussões, mas ele trata de uma filosofia de sentidos, né? O sentido de estar no mundo como sujeito. A gente vê por uma filosofia do ato, né, estética da criação verbal, nos primeiros textos, principalmente. Ele atua no campo das discussões sobre ciências e sobre ciências humanas, né, como nos escritos de Por uma Metodologia das Ciências Humanas, né, que são textos da década de 70, dos anos 70 e 71, que são esses fragmentos que, inclusive, são chamados assim, é publicado no Brasil, né, depois pela editora 34, mas que são publicados no Estética da Criação Verbal, e quando ele trata desse contexto, dessa carnavalização, seja já em Problemas da Poética de Dostoiévski, seja na cultura popular da Idade Média. Então, a meu ver, né, e aí caminhando já para a primeira parada que vou dar daqui a pouco, né, todo esse enredo, né, de produção, de escrita, estende, né, então, qual a contribuição do Bakhtin para os estudos da linguagem? A primeira questão é como ele coloca a literatura num patamar diferente dentro do que se via à época, né? Então, como a literatura para Bakhtin ela é entendida como uma prática cultural humana, que seja na perspectiva elaborada, né, como enunciado, mas como ela acontece, como ela enrede, como ela mostra esse traço enunciativo desse sujeito que fala e que fala a partir de um outro, né? Ou com um outro, né? E a literatura, para mim, né, ela é lida nesse aspecto do activnosti, do aspecto da atividade, né? Dessa atividade do ativismo, da responsabilidade, da responsividade, de como o sujeito responde ao mundo. E, é claro, né, que relacionando ao ato do ativismo, né, desse sujeito, né, então, assim, vejo com Bakhtin, né, de como ele trata e como ele analisa essa literatura, como ele apresenta como ele apresenta esse olhar para a literatura, não como um retrato da realidade social, né,
mas como uma resposta a uma ligação sem álibi com o mundo, e aí ele vai classificar, né, o romance polifônico, ele mostra como Dostoiévski parece responder muito bem essa perspectiva da polifonia, né, dessas vozes, polifonia é um termo, né, da música, mas dessas vozes, e como o autor ele não coincide com o personagem, como aquelas personagens, elas não são personagens monoficadas, elas não são monológicas em si, e sim dialógicas, porque cada uma parece representar posicionamentos sociais e ideológicos diferenciados, e como esse artista, autor, né, e a artista sou eu que estou trazendo aqui para o campo da discussão, como ele, de certa forma, ele é o maestro, né, dessa conjuntura de personagens dentro da literatura. E interessante que quando Bakhtin trata de literatura, né, ele trata de mundo. Né? Então, a gente vê essa interface do mundo. Por quê? E aí vem, qual a contribuição de Bakhtin para os estudos da linguagem? Como, ao aproximar, né, o mundo desse enunciado, porque a literatura é o enunciado, né, naquela diferença entre enunciado e enunciação, né, ele é o enunciado, é aquela enunciação que aconteceu, mas como aquele trato com a literatura traz esses palimpsestos, essas marcas, né, de enunciação, e de como ele mostra essa interface entre o mundo, para mim essa é uma grande contribuição dos estudos bakhtinianos para os estudos da linguagem, e mostrar como o mundo não para a gente escrever um livro, o mundo não para a gente escrever um quadro, para muito, para escrever um quadro, isso não tem a ver com a vida. E como isso tudo, como tudo que a gente faz, tudo que a gente produz está implicado, né, na vida que continua, na vida que tem uma tradição, né, e aí eu faço uma associação com a própria noção de cadeia verbal bakhtiniana, né, em que cada enunciado é um elo nessa cadeia verbal, então, o que eu faço hoje, e isso é responsabilidade, e é também ato ético, né, o que eu faço hoje está dentro de uma construção de vida que tem o devir, né, que traz as implicações, e o mundo não para eu ser artista, para eu ser uma professora, né, para eu ser um pesquisador. E aí tem um texto de 2013 que eu gosto muito, né, que eu escrevi, tem textos que a gente gosta de ter escrito, eu tenho um carinho muito grande, eu escrevi numa disciplina do programa de pós-graduação, e depois, né, revisei, aprofundei alguns aspectos, e ele saiu na revista Polifonia, em 2013, e ali naquele momento eu penso assim, que foi um momento, há momentos que acontecem isso na vida, a gente produz refletindo sobre a nossa ação, né, dentro de um campo de atuação humana, e ali eu produzia pensando na minha ação como pesquisadora lá em 2013, e eu entendia como considerar que não há álibi para a vida, né? Que o nosso ato, a atividade dentro de uma pesquisa, ela responde a um determinado enredo, a uma determinada narrativa de vida, para mim ali foi fundamental. Eu acho que começo a construir, né, desde os primeiros momentos dentro dos estudos. Para mim, como pesquisadora, ali teve o seu ápice, assim, seu ponto de virada, né? Eu acho que ali foi o meu ponto de virada. A gente entender que quando a gente faz pesquisa, de certa forma, dentro de uma abordagem qualitativa, de certa forma não, a gente vai construindo mundos, né, que respondem a mundos, né, mundos da pesquisa, o mundo de uma forma de escrever o mundo que eu estou ali pesquisando, e de como a pessoa que eu cito, a pessoa, o meu colaborador de pesquisa, e como o trato dentro da minha pesquisa de um colaborador de pesquisa, como ele coloca no mundo um determinado sujeito, uma determinada identidade. E como o pesquisador é responsável por essa ação e a pesquisadora é responsável por essa ação. E aí vem a pesquisa de engajamento, a pesquisa implicada, né, da indústria aplicada. Então, uma obra literária, ela
pode responder mais ou menos a essa ligação sem álibi com o mundo, mas, independentemente, ela não tem álibi, né? Então, surge uma discussão sobre romance, que é monológico ou polifônico, né? E aí, como eu estava falando, ele mostra esse traço autoral em Dostoiévski, né? Nessa obra publicada em 29, né? Como o poeta Dostoiévski, que é reeditado em 63, como eu falei, ele traça como esses escritos daquele autor, ele teria ligação com uma certa produção dos diálogos socráticos, né, da maêutica, da construção. Na verdade, né, o que a gente entende é como existe a abertura dos discursos dentro desse romance, dentro dessa perspectiva de um romance polifônico, né, a abertura, o encontro da linguagem como signo, né, da linguagem que é centrada, que é pautada em determinada construção social. E como os sujeitos ali que falam são sujeitos de constituições sociais diferentes, e como esse autor ele faz, né, toda essa apresentação, né, como ele oportuniza, né, esses diálogos ali, né, que estão ali numa ficção, uma fricção, né, dentro das relações dialógicas. Então, o dialogismo como procedimento que constrói a imagem do homem nesse processo de comunicação interativa, que é a própria autoridade, é o que vai constituindo língua, que é signo para Bakhtin, a meu ver, quando ele vai fazendo toda essa apresentação do romance, essa análise do romance, em contraponto com o que se via na época com os formalistas russos, por exemplo, ou as análises sociológicas. Então, aqui eu vou dar uma parada e eu vou perguntar, né, se alguém gostaria de trazer algum ponto de reflexão acerca do que eu apresentei até agora, para que a gente possa retomar. Se não, eu continuo. Tivemos vários diálogos aqui no chat, né? Acho que a professora está conseguindo ver. Tem uma pergunta basilar. Vou voltar aqui. Márcia Fragelli, se for possível, falar de nossa Constituição a partir dos outros e das palavras alheias. Fico muito grata. Questão de alteridade. Perfeito, obrigada pela pergunta. As ideias, né, nucleares de Bakhtin, elas vêm dessa perspectiva dialógica, né, e deixa eu abrir aqui, eu vou tirar um pouquinho dos meus escritos e vou dialogar olhando aqui para o quarto. A Márcia dizendo grata, Wilton. Então, quando a gente fala em alteridade, né, a gente fala principalmente nessa constituição do sujeito que ele não coincide consigo mesmo. Ou seja, a gente pode resgatar dentro das discussões bakhtinianas o próprio conceito de exotopia, né? De como, estando de frente, aí tem um texto que eu acho excelente, aquilo é quase poesia para mim, que está lá em Estética da Criação Verbal, se não me engano, é o capítulo 2, o autor, não lembro agora do restinho da frase, eu tive Covid recentemente, estou com uns brancos na mente, mas daqui a pouco a gente recupera aqui e deixa o registro, principalmente para quem vai assistir depois. Nessa perspectiva da exotopia, a ideia é que um sujeito posto, né, em frente ao outro, ele tem como referência tudo que está por trás desse outro, né, como, por exemplo, vocês estão aqui me vendo, né, me visualizando pela câmera, e vocês têm todo esse panorama, ou esse horizonte que me complementa. E eu, como sujeito, né, eu como uma pessoa no mundo, estando no mundo com todo esse meu horizonte, eu não me percebo fora de mim, né? Eu não tenho como estar fora para poder me observar. Então, como é que eu me complemento? A partir exatamente
dessa visão do outro, que tem sim essa minha completude, claro que uma completude situada, uma completude a partir do momento que eu estou aqui no mundo e que eu estou em perspectiva com esse outro, e esse outro também me vê numa determinada perspectiva, e essa completude, né, eu recebo desse meu outro. E existe um termo, né, que alguns autores eles trazem em seus estudos, da arquitetura do eu e outro, arquitetura dialógica. A arquitetura dialógica bakuniana parte da ideia de que o eu se constitui pelo outro e não é apenas em expectativa, né? Porque, claro, veja, eu posso falar em alteridade e eu posso sistematizar essa alteridade quando eu estiver falando em análise das minhas pesquisas, né, de discursos, eu posso sistematizar essa alteridade e dizer que, até certo ponto, quando alguém diz... eu tenho um exemplo muito bom aqui. Vou ver se eu vou ler para vocês um trecho de 1900, não, no início de 2000. Eu vou dar o exemplo e falar um pouquinho dessa isotopia constituindo a alteridade. Gente, peraí, que meu computador, às vezes, ele abre uma página dizendo que eu quero configurar, eu digo que eu não quero, aí eu fecho. Pronto, fechei. Pronto, abri, consegui aqui. Eu vou abrir. Eu vou poder projetar. Eu posso projetar, tudo bem? Já estou projetando, tá? Pode, professora. Pronto, Pode sim. estou projetando aqui como tela. Ó, esse trecho aqui, vocês estão visualizando, né? Deixa eu fechar aqui. Sim. Esse trechinho aqui, tá? Eu vou marcar de azul. A gente está falando de alteridade, a gente está falando de isotopia, a gente está falando de discurso, né? O discurso no mundo, ele acontece, ele é um acontecimento, né? E pela perspectiva bakuniana, ele se dá como enunciação, porque ele se dá historicamente. Então, nós temos aqui um trecho, né? Vou pegar a fonte. Morcego Livre, Danusa Leão, ela escreve crônicas, e aí parte dessa crônica de Danusa estava nessa página, né, de William Stutz, e Danusa Leão, ela escreve numa plataforma, né, Danusa Leão e Amigas do Coração, e ela escreve em resposta a um artigo, Prazeres Femininos, da revista Cláudia. Isso aqui é um artigo que eu estou produzindo, mas é um trechinho, tá? Eu vou tentar contextualizar melhor. Então, o artigo é Prazeres Femininos, revista Cláudia, a edição foi de 2006, né, há mais de 10 anos atrás, há mais de 15 anos atrás, 16 anos atrás. Então, essa edição foi de agosto, e aí, nesse trecho dessa crônica, veja o que escreve Danusa Leão. Né? Em minha casa, tivemos uma secretária, ajudante ou empregada. Qual é o jeito politicamente correto de chamá-la? Caraca, empregada mesmo, sem menosprezo, ou diminuir o ser humano ali dentro e seu dignificante trabalho. E a gente vê um acontecimento discursivo. Existe um tom volitivo emocional, né? Uma marca de sentido trazida, primeiro, pela relação ali apresentada no início, né? Tivemos uma secretária, ajudante ou empregada, e aí existe 3 formas de nomear, né? E depois nós vemos uma observação, né, sobre a forma de nomear, né, primeiramente a autora, né, jogando para o seu público, qual o jeito politicamente correto de chamá-la, e ela mesma responde, né, caraca, é empregada mesmo. Mas vejam que na língua, né, para essa constituição desse sujeito, é preciso que se diga sem menosprezo. E aí a gente, claro, que entende, né, que empregada teria um conceito atrelado a menosprezo, pela forma como esse discurso aqui é apresentado, ou diminuição, e a gente tem termos, né, que vão construindo esse discurso, né, aqui apresentado por Danusa Leão, uma mulher branca, socialite, e que
traz marcas como sem diminuir o ser humano, né? Dentro do seu dignificante trabalho, a gente tem um campo semântico do trabalho, a gente tem um campo semântico secretária ajudante, nós temos né, de formas de nomear, né, uma posição, nós temos um discurso que conclama o outro, né, para pensar o que seria, né, em tese, o jeito politicamente correto, mas nós temos uma autora que ela assume a responsabilidade pelo seu dizer, em tese, né, em tese eu digo, porque não se trata não é um ato panfletário, né, aqui há uma defesa, sim, há uma estratégia argumentativa, e essa estratégia argumentativa é de dizer para o seu leitor, dizendo assim, olha, eu vou usar esse termo sim, né, mas esse termo que é carregado de um menosprezo ou de uma diminuição desse ser humano não está sendo empregado dessa forma. A alteridade estaria no sentido de uma construção aqui, né, nesse trecho, primeiro, dessa posição empregado e empregador, nós temos um primeiro movimento, né, de alteridade social, e aí entra a questão, né, social, a questão política mercadológica e de relações, né, de trabalho também, atravessado por um discurso de que a função ela poderia ter esse aspecto de menosprezo, por isso que está aqui marcado na linguagem. Nós temos os termos, né, que a própria autoria, né, assume que teria esse possível sentido, né, e nós temos um posicionamento, né, eu vou assumir esse termo e estou assumindo dentro desse campo semântico, que é assim que eu estou escrevendo a minha intenção discursiva. Independentemente do que, abre aspas, o autor queira dizer, né, no discurso, o que a gente encontra? A gente encontra todas as marcas sociais, né, em que uma palavra está pautada, os movimentos, né, que podem estar em ebulição naquele momento. Nós estamos falando de 2006 e tem todo um contexto histórico, tá, para esses discursos aqui. Inclusive, aqui tem um texto abaixo, né, Dia Nacional da Empregada Doméstica, dia 27 de abril. Nós temos um outro texto que sai do site de Linhares, foi da mesma época, tá? E aí nós temos o Dia Nacional da Empregada Doméstica, a secretária do lar, novamente, nós temos um encontro de referentes diferentes, né? E aí o empregado doméstico é aquele que presta serviço e tem toda uma definição, né? De pagamento de salário e tem um campo semântico legal da lei, tá? Do campo semântico da lei, né? Do que é legal. E aí, interessante, vou parar aqui o compartilhamento, interessante que muitas vezes, quando a gente fala que o signo é ideológico, é dizer principalmente que eu posso estar no campo do legal ou no campo científico, e tem uma palavra ali no campo científico que cumpre sua função naquele campo científico, mas a partir do momento que eu desloco aquela palavra, né, e aquela palavra ela surge em outro lugar, num outro ato de enunciação, numa perspectiva bakuniana, o que gera esse sentido são os componentes, né, que constituem aquele dizer naquele espaço enunciativo. Então, é o sujeito que fala, é um sujeito que fala para quem fala, né? O que constitui ali aquela interação? Eu não estou falando uma interação na perspectiva bakuniana, mas dessa interação localizada. Dentro de um aspecto, por exemplo, de Goffman, da sociolinguística internacional, quando a gente, naquele texto lá, a situação negligenciada de Goffman, que é um clássico, né, da sociolinguística internacional, foi publicado na década de 60, né, do século passado, quando ele fala da situação ecológica, então a gente tem uma situação microecológica ali, um sujeito que fala para uma outra pessoa que está ouvindo, mas que estão em posições sociais postas naquele momento, relacionado também a aspectos culturais, né, ao próprio tom de voz, a proxêmica, né, da aproximação dos corpos. Nós temos ali um aspecto que a própria sociolinguística internacional, né, estuda, mas que dentro de uma perspectiva dialógica bakuniana, sai dessa perspectiva micro e dialoga com essa perspectiva macro, que é a macro social.
da ideologia, da tradição, de uma tradição, né, econômica social que a gente presentifica ali naquele momento, mas também de uma situação de devido às mudanças que estão se operando. A meu ver, esses textos, eles trazem marcas exatamente dessas mudanças sociais que são trazidas via esse movimento da alteridade, né? Dessa relação discursiva entre o outro e o eu. Não é necessariamente Danusa Leão, não é necessariamente aquele autor, mas é também, tá? Mas é também, né, o autor, né, que está ali marcadamente expresso, né, no texto, mas é também o que ele significa socialmente, né, o que ele é mulher, é homem, é trans, é gay, é, de uma etnia, ela é da comunidade indígena, é negro, é branco, como se define. Então, todos esses elementos, de certa forma, deslocam a perspectiva, e aí vem também um outro traço, a meu ver, né, do encontro dos escritos bakunianos, né, deslocam uma perspectiva marxista ortodoxa de se falar em classe social, né, mas não se pensar dentro de uma perspectiva pós-moderna desses outros elementos que compõem a identidade, e alteridade, né? Porque é a constituição do eu nessa perspectiva exotópica, né, que eu apresentei para vocês, e como o eu que está diante de mim vê minha imagem, mas vê o que compõe a minha imagem. O que compõe a minha imagem? Gente, eu não me vejo, eu me vejo agora que a gente está aqui no frente de uma câmera, né? Mas a gente não se vê no mundo, porque quando eu falo de micro, né, e de não me ver, não é que eu não me vejo agora, nesse horizonte que me coloca, em todos os momentos em que a Rita se faz pessoa no mundo, na vida vivida. E é interessante como esses processos, né, discursivos são movimentos ininterruptos de alteridade e como eles são também deslocados a partir desse eu que me vê, né? E como eu, como sujeito, como eu vivencio todas essas práticas e como essa complexidade de práticas e denunciações que acontecem, como é que se faz em mim para que eu seja una. Porque, e aí, para Bakhtin, nós temos o sujeito uno e coletivo ao mesmo tempo. E o que é isso, ser uno e coletivo ao mesmo tempo? É como eu me faço sujeito no mundo naquele momento, para responder uma determinada expectativa, para responder uma determinada situação a qual esteja vivendo, mas como aquilo, ao mesmo tempo, né, que é uno, que está acontecendo, e é acontecimento discursivo, né, e é acontecimento identitário, e é acontecimento sujeito, como aquilo, ao mesmo tempo, é um caleidoscópio de sentido, né, é um caleidoscópio de sujeito dentro de mim mesmo. Não sei se eu consegui, porque, gente, aí eu começo a falar, eu fico muito empolgada, e como eu falei para vocês, hoje eu tomei uma decisão, com a decisão autoral, né? Eu não trouxe nada fechado, com definições, eu trouxe um roteiro, obviamente, né? Mas eu quis assumir com vocês que para mim é uma novidade, mas uma aula num movimento mais de ensaio, né? Para que a gente pudesse ter uma resposta, uma construção de saber situada dentro dessa perspectiva bakuniana. Então, a alteridade é essa construção do eu outro. Eu me espantei porque alguns anos atrás eu vi que o próprio termo alteridade foi inserido, né, numa pergunta do Enem, eu acho que há 4 ou 5 anos atrás, para se definir a alteridade, né, mostrar como esse aspecto da alteridade ele é constituído em Bakhtin. E como eu passei aqui quase 15 minutos falando de alteridade, parece que eu ainda não consigo falar de alteridade, né, nessa perspectiva bakhtiniana, porque também a partir de cada movimento de Bakhtin, dentro desse anacronismo da sua produção, né, e dentro dessa proficuidade, né, de temáticas na obra, né, do todo da sua obra, como também o próprio conceito de alteridade, ele tem algumas especificidades. Eu falei antes, né,
dar o exemplo, eu estava falando de dar o exemplo, de que a noção de alteridade, ela pode ser sistematizada. Eu posso falar de uma alteridade, né, num determinado texto, como eu acabei de dizer aqui, né, mostrei aqui. Eu não vou dar outro exemplo, não, vou continuar dizendo o que eu queria dizer lá atrás, né? A gente pode falar também de uma alteridade, numa perspectiva mais ampla, né? Como um dispositivo de constituição do sujeito no mundo, e a gente pode falar de uma perspectiva de alteridade acontecendo, né? Nesse aspecto da isotopia. Por que que, por que que, por que a gente fala de alteridade dentro dos estudos bakunianos, né? Por que é importante falar de alteridade? Porque se a gente não fala de alteridade nesse construto teórico bakuniano, caímos, né, no que ele critica, né, ou do que o círculo critica, por exemplo, no Marxismo e Filosofia da Linguagem, quando a gente fala do objetivismo abstrato, né? Como você observa a língua na sua estrutura, sem que ela esteja na vida, né, no acontecimento da interação linguística, e como isso é ficção, né? Como isso é ficcional. E quando ele fala do teoreticismo, né, como ele diz assim, que quando a gente constrói a teoria sem ser esse enlace da vida, como você está construindo outra coisa que não é linguagem. Você não está construindo... Não, linguagem não, desculpa. Eu disse que a linguagem atravessa todos os estudos bakunianos, né? Mas como a gente constrói algo que não estaria na eventicidade. E é um termo que eu gosto bastante, o evento bakuniano, a eventicidade bakuniana, que entra, né, em conflito com essa noção de teoreticismo. E teoreticismo, falar em teoreticismo não é dizer que Bakhtin não teoriza, ou que não há teoria a se falar, mas é a forma como a teoria, e aí ele tem textos, né, sobre metodologia das ciências sociais, ele tem textos em que ele fala, né, desse movimento próprio das ciências sociais de ver linguagem, de falar sobre linguagem. Eu vou seguir o roteiro agora, não sei se tem mais alguma pergunta. Vou voltar para cá, se houver. Wilton, por favor, você pode interromper e falar, tá? Tranquilamente. Professora, o Francisco fez algumas perguntas. Ele está aqui na sala. Gostaria de saber se o Francisco quer falar diretamente com a professora. Estou sim. Pode ficar à vontade, Francisco. Pergunta, professora, é um prazer, né? Eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho acompanhado algumas atividades, né, do grupo. É bem atuante, tem muita abertura para o público, né? Para a comunidade acadêmica, sobretudo, indo além dos muros, né? Que é o que se propõe uma lá, digamos assim, disciplinar, né? E transgressiva, insurgente. Mas a minha questão estava relacionada a algumas questões aqui mesmo de filosofia do ato em rede social com Adair Sobral, né? Ilustre professor. Era entender como esses enunciados, já que a senhora falou a questão da recepção, né? De como a teoria foi recepcionada, digamos assim, na Europa e no Brasil. E eu pensei também na recepção de como Saussure e Benveniste, como o Valdir Flores coloca, né, no livro dele, que há uma diferença, né, de como um distanciamento nas práticas de estudo e linguagem, né, no Brasil, nos programas, quando há essa questão da recepção lá e como foi recepcionada aqui. Então, historicamente, isso vai impactar na forma do trabalho com os estudos em LA, né, abordando essa teoria dialógica, todos esses textos, muitos conceitos, né, que são trabalhados por Bakhtin no seu ciclo. Mas a minha pergunta, para ser bem breve, desculpe aí pela contextualização, é em relação a isso mesmo, né?
O Adail aqui me ajudou a formular melhor se os enunciados são historicamente constituídos por meio de gêneros, né? Gêneros de discurso, que retratam as práticas sociais discursivas da vida. Obrigado. O Francisco, no final, aí você falou, se... Você repete só o finalzinho, a pergunta. E elas retratam, né, nas práticas sociais Sim, discursivas da nossa entendi. vida, né? Em todas as áreas, né? Entendi, obrigada. Não, olha, não foi uma contextualização cansativa, não, foi necessária, muito bom você apresentar, agradeço, viu, as suas palavras acerca da acessibilidade, e quando a gente fala em reflexão e refração, interessante, também, novamente, né, nós trazemos de outros campos, né, do saber, termos para dentro da teoria bakiniana, ou o ciclo traz esses termos para a teoria bakiniana, então, do campo da física, né, e como isso vai dialogando, a meu ver, né, dentro da própria construção teórica. Quando eu falo, aí eu vou fazer um link, tá, com o que a gente estava discutindo. Quando eu falo em alteridade, que eu tenho um uno e tenho um coletivo, eu tenho eu mesmo, tenho outro que me constitui como eu mesma, eu estou falando, de certa forma, de reflexão e refração. Eu estou falando de refletir, né, de mostrar tal qual, e eu estou falando de deslocamento. Quando eu trago também, isso numa perspectiva de alteridade, quando eu trago também o signo como reprodução e produção, ou como um elo na cadeia verbal, de certa forma eu também estou trazendo para o campo da linguagem que existe sim um sentido que continua, né? Um sentido que é contínuo, que de certa forma amarra uma continuidade verbal, mas ao mesmo tempo, né, como reflexão, mas ao mesmo tempo como refração quando ele desloca e acaba sendo um acontecimento. Então, na própria linguagem, e isso para mim é uma grande contribuição dos estudos bakinianos, é pensar que nós temos uma continuidade, mas nós temos deslocamentos. Nós temos uma continuidade, mas nós temos o devir. Aí, usando as categorias próprias bakinianas, né? Nós temos o acontecimento, mas nós temos o devir. E o devir é lacunar. Quando a gente fala de aspectos lacunares, né, dentro do acontecimento linguístico, nós estamos falando exatamente na construção coletiva de sentido. Mas a construção coletiva de sentido, que aí vem a reflexão, né, que pode ser centrífuga, né, pode ser para dentro. Essa construção, ela também é para fora, ela também é centrípeta, a partir do momento em que ali pode se promover rupturas e mudanças. E se eu não pensar dessa forma, eu não entendo a perspectiva bakiniana como ética, né? Como casada no mundo, como responsiva do mundo e como responsável pelo mundo. E aí, como é que ela refrata, né, o social, né? Para ir bem para a sua pergunta, né? Como é que a gente pode trazer essas refrações do social? Como é que a gente pode observar essas refrações do social? São os pontos de mudanças. Quando, por exemplo, Bakhtin fala de gêneros discursivos, e ele mostra os gêneros discursivos primários e os secundários, dos primários ligados às práticas do cotidiano, e os secundários ligados a produções de uma cultura mais elaborada, né, vamos chamar assim. E quando esses dois pontos se encontram, né, esses gêneros primários e gêneros secundários, e ele mostrando como, apesar dos gêneros serem relativamente estáveis, né, apesar não, eles são relativamente estáveis, mas nós temos dentro desse gênero secundário, digamos assim, uma proteção a haver uma maior estabilidade, até porque existe toda uma ideologia que não é do cotidiano, dialoga com os gêneros primários, né?
uma ideologia, que é uma ideologia, eu ia dizer da superestrutura, citando marxismo e filosofia da linguagem, mas eu não vou dizer. Vou dizer assim, que é uma ideologia pautada no aspecto formalizante, tá? Há outro termozinho, não vou chamar de formalizante, né? Então, eu tenho a possibilidade de refração marcadamente trazida nesses aspectos da ideologia mais do cotidiano e desses gêneros primários, por conta da possibilidade, inclusive, dessa carnavalização desse aspecto. O que não diz o contrário de acontecer em gêneros secundários, obviamente, né? Mas quando a gente está na perspectiva do centrípeto e do centrífugo, nós temos esse movimento de dentro para fora, nós temos um movimento de produção, reprodução e produção do novo, nós temos um movimento do enunciado já posto, já colocado, nós temos o movimento da enunciação, ou seja, do que pode ser renovável, e dentro da teoria bakuniana, isso é o fluir, né? É o fluir da vida vivida. Por quê? Porque ela é citada não, ela é situada historicamente, cronologicamente, mas também no cronos histórico, né, de espaço e tempo. E aí, se eu relaciono, aí você citou teoria de Benveniste e teoria saussuriana, né? Se a gente está no pós-estruturalismo com a teoria de Benveniste, teoria da enunciação, considerado o pai da enunciação, quando o autor diz: eu tenho na estrutura da língua janelas que estão lá me mostrando o sujeito, o tempo e o espaço. Por exemplo, o volto já, né? O volto está relacionado a um aspecto espacial, né? O volto que eu fui em algum lugar, né? Já relacionado ao tempo, está lá na língua também o tempo, e eu é o sujeito enunciador, o sujeito que está enunciando ali. Então, eu tenho essas possibilidades de língua na estrutura. E aí, Bakhtin diz assim, ó, aí eu vejo essa diferença, tá? Dentro da perspectiva da enunciação. E aí, Bakhtin fala assim, não é somente pela janela da estrutura relacionada ao eu sujeito, ao volto do aspecto verbal, né? E ao já daquela marca temporal ali na língua. Não é apenas isso, mas a palavra, e aí vem o sentido da palavra bakuniana, né? Eu vou projetar a noção de palavra que eu trouxe aqui para vocês. A palavra, ela... Eu gosto muito dessa imagem de palavra. Deixa eu passar isso aqui para cima. Na verdade, eu posso até ocultar. A palavra, seja qual for, ela é reprodução, ok, mas é o tom volitivo emocional, é a forma como a palavra acontece naquele momento, com aquele sentido, com todo aquele enredamento da pessoa que fala, do tema falado, de todo o contexto médio, né? O contexto médio amplo, e esse contexto situado, que vai construir o ato vida bakuniana. A palavra é o fenômeno ideológico por excelência, essa citação a gente, né, vê sempre, né? A realidade toda da palavra é absorvida por sua função de signo, a palavra é o modo mais puro e sensível da relação social, e aí vem, né, uma relação com o que você perguntou, ela é refração nesse sentido, e aqui eu vou pegar em Marxismo e Filosofia da Linguagem, as relações lógicas e concreto-semânticas são imprescindíveis para que as relações dialógicas se corporifiquem. A noção de corporificação de Bakhtin se liga, né, à noção de enunciação, né? As relações lógicas e concreto-semânticas são imprescindíveis. Ok, a palavra está ali, existe toda uma estrutura, e aí sim, estrutura de língua, mas aquela estrutura de língua, né, que é imprescindível, né, ela precisa ser corporificada. Então, ela acontece quando ela acontece no mundo. No entanto, elas devem, aí abre aspas, né, devem passar a outro campo da existência, devem tornar-se discurso
ou seja, enunciado. E ganhar autor, criador de dado enunciado, cuja posição ele expressa, né? Então, a corporificação do discurso, vou voltar aqui para esse BI, e aí, dialogando um pouco com a pergunta da sua colega, que foi a pergunta anterior, também marxismo e filosofia da linguagem, através dessa palavra eu defino em relação ao outro, né? Isto é, em última análise, em relação à coletividade, porque o outro é o meu coletivo, né? A palavra é uma espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se apoia sobre mim, uma determinada extremidade, na outra apoia-se sobre o meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do interlocutor. Vou abrir aqui para a apresentação e perguntar a Francisco se a ideia da pergunta estava dentro disso que eu apresentei. Professor, achei perfeita a tua colocação e também a maneira diferente, né, de dialogar com, não apenas com o que eu perguntei, mas com todas as relações dialógicas e axiológicas que foram aqui proferidas. Agradeço demais, fico muito feliz de te ouvir nesta noite. Obrigada, Francisco. Bakhtin, né, eu vou voltando aqui para o roteiro, mas aí eu fico, viu, Wilton, aqui também à disposição. Bakhtin, ele destoa, digamos assim, dos roteiros teóricos positivistas ou estruturantes, ou ainda imanentes, né? E aí vem aquela interface entre o objetivismo abstrato e o subjetivismo idealista. Como ele mesmo apresenta nos escritos, né, vamos dizer assim, que a perspectiva bakhtiniana ou voloshinoviana, né, centra na ideia de uma consciência social, mas como um fato socioideológico. Né? Essa consciência social, mas como um fato, como um ato, né? Como algo que se realiza no mundo. E assim sendo, ele coloca em xeque, que eu estava falando anteriormente, né? O que ele chama de teoreticismo, ou pensamento teorético, que é esse pensamento abstrato. Mas o que seria um pensamento abstrato? É você, sobre a linguagem, né? É você não entender como ver linguagem como linguagem social e como interação é fundamental para o que sempre nós buscamos na vida toda, desde que o sujeito ele se coloca como sujeito histórico, tá? O que sou eu, né? O que sou eu, o que minhas práticas significam e o que essas práticas significam para o porvir, né? Para o que vem, né? Então, eu acho que esses estudos, eles trazem para nós, pesquisadoras e pesquisadores, a possibilidade de estabelecermos dentro desse campo filosófico-acadêmico, né, de pergunta sobre um eu, pergunta sobre os atos e as ações, traz a possibilidade, inclusive, de mudança, né? E se assim não for, a gente não consegue ser pesquisador, a meu ver, pesquisador, né? A possibilidade de mudar uma determinada realidade, de termos um contexto mais favorável à humanização, a busca da convivência, né, dos seres de um modo geral, né, não seres humanos apenas, mas o próprio aspecto da ecologia, o próprio aspecto das relações ambientais, e de traçarmos dentro desse escopo teórico, né, e aí vem, né, quais são as contribuições? Também possibilidades de vermos ensino de língua, o ensino da linguagem, né, então, como a perspectiva teórica bakhtiniana pode, de certa forma, trazer uma possibilidade de observar o trabalho pedagógico do professor, ou de possibilitar o trabalho pedagógico do professor, ao trabalho pedagógico do professor,
uma forma de responder à pergunta que desde a década de 80, né, nós fazemos dentro das tendências de formação de professores, para que ensinamos aquilo que ensinamos, né? Para que ensinamos aquilo que ensinamos, o que ensinamos, para que ensinamos aquilo que ensinamos, e o que aquilo que a gente ensina resulta, né, para a sociedade, para o coletivo, né? O que aquilo que a gente traz nos currículos, na própria noção de avaliação em sala de aula, né? Então, eu penso que nesse sentido, o estudo, né, da linguagem nessa perspectiva bakuniana acaba sendo um lugar, né, em que a formação de professor no ensino de línguas pode se encontrar, de linguagem do modo geral, né, artes, educação física, o ensino da língua estrangeira, o ensino da língua portuguesa, desse sujeito plural, né, e desse sujeito posto sempre em contraponto com o outro. Eu posso ir finalizando com as duas ou três, né, últimas perguntas, né, Wilton? O que é que você acha? Sim, sim. Thais Rovina está aqui? Thais? Como? Sim, estou. Você quer fazer a pergunta diretamente para a professora? Seria muito interessante. Sim, eu só queria confirmar se eu compreendi um conceito que a senhora pontuou. A senhora falou que o mundo, né, para Bakhtin, o mundo não para uma enunciação acontecer. Os enunciados são fruto de responsividade dos sujeitos. Eu gostaria de saber se eu compreendi isso. É isso mesmo, né? Sujeitos, quando pensamos assim, estão ali historicamente constituídos, nesse sentido, que o mundo não para que a enunciação aconteça? Exato. E aí dialoga com o que eu coloquei aqui, Thaís. Obrigada pela sua pergunta. Boa noite. Em Estética Boa da noite. Criação Perdão, Verbal... nem dei boa noite. Não, tranquilo, imagina. Em Estética da Criação Verbal, a gente tem o seguinte enunciado, né? A única forma adequada de expressão verbal da autêntica vida do homem é o diálogo inconcluso. E é nessa inconclusão, nessa abertura de conclusão que acontece na interação, é que a gente não para o mundo, para que a gente possa, né, fazer pesquisa, fazer arte, porque quando a pesquisa acontece, ela é, desculpa, gente, o meu celular, ele está conversando comigo, às vezes. Agora, quando eu chamo, ele não me atende. Naquela voz. Então, é exatamente, quando acontece, então, aquele momento há essa conclusão, né, naquele momento, acontece como enunciação, então, e depois que acontece, a gente não tem como voltar atrás, né, então a palavra, ela é dita dentro de rede social, e ela é concluída dentro das práticas sociais. A inconclusão, ele é um espaço a ser preenchido na enunciação, então, as opções, né, de Bakhtin, de Medvedev, Voloshunov, né, essa construção teórica, de certa forma, também institui para o mundo essa responsabilidade do ele dizer, né? Porque, pela noção de compreensão responsiva ativa bakhtiniana, o sujeito, ele, não, eu acho super interessante, né? Eu não consigo deixar de dizer isso, né? É engraçado porque tem um determinado momento, né, que se diz o seguinte, que a gente não fala palavras, as palavras elas não são ditas palavras, né? Nós respondemos, nós resmungamos, nós defendemos, é o tom da palavra que a gente fala, não é uma palavra seca, fria, não é uma palavra morta. A palavra ela se faz viva dentro do acontecimento linguístico. E é exatamente que não é uma intenção subjetiva, né? Ele faz uma crítica sobre essa intenção subjetiva, mas que ela acontece nessa
constituição social que está dentro de mim também, que até porque, pelo processo da alteridade e por essa constituição exotrópica minha, tudo que está fora, ele me constitui como sujeito, né? A partir desse processo da alteridade. Então, o que eu falo, ele é social, mas é um falar que é social, mas ele é um falar situado. Então, pela noção de compreensão responsiva ativa, quando a gente fala a partir desse outro, que é um outro público médio, né, pressuposto, ou de um outro intencional, porque aí nós também podemos sistematizar para estudar, que é esse outro da compreensão responsiva ativa, ou não é uma resposta aqui naquele momento, né, e essa resposta, ela não ser concretizada verbalmente naquele momento, mas em algum momento ela surge como resposta. Por que ela surge como resposta? Porque foi um acontecimento que me marcou como sujeito no mundo, me fez sujeito no mundo, que me preencheu naquele momento, né? E a gente ficou hoje muito no campo assim, do ensaio, do teórico, eu trouxe apenas um exemplo, mas assim, eu estou muito feliz porque eu estou vendo que esse retorno, né, que vocês estão me dando e me trazendo a oportunidade de falar um pouquinho mais, parece responder ao que vocês estavam esperando na aula de hoje. Eu espero que sim. Já no tom, assim, já de despedida, né, já me despedindo aqui do povo do pessoal, quero agradecer de novo ao Wilton, a Adriana, a todos e todas vocês. Se houver mais algum ponto a ser colocado. Professora, só temos a agradecer e agradecer muito pela sua presença, foi uma honra. E salientar que a lista de frequência já está disponível aqui no chat, tá? Então, recapitulando, vocês irão receber o certificado em até 48 horas após o evento, tá? Quando receberem um link, vocês confirmam com o e-mail que se inscreveram, então conseguirão receber o certificado. A professora estava falando e eu lembrei de um artigo que publiquei junto com ela e a professora Adriana na revista Signum, Produção Escrita, Olhares sobre Práticas de Mediação Dialógica para a Reelaboração Textual. Foi um trabalho já antigo, né, professora? Tivemos no PIBID. Eu gostaria de deixar aqui o link, porque nesse artigo nós discutimos exotopia, alteridade, e entre outras questões, para os estudos bakhtinianos. Ok? Alguém quer falar alguma coisa ainda? Wilton, vou deixar também, então, o link aqui. Eu ia falar sobre esse texto para a informação, acabei esquecendo. Mas eu deixei aqui também um outro link, já que você disponibilizou esse, que foi um texto que saiu em 2020, na revista Bakhtiniana. Sim. Nós produzimos um Moreira Júnior, o professor Rosanil, né? Que foi fruto de uma disciplina na pós-graduação. Eu gosto desses exemplos, né? Porque como a gente produz, né? E como aquilo pode resultar assim, em mais material para estudo, né? Eu tive assim, um prazer enorme escrever junto com o Rosanil, que é intitulado As Relações Dialógicas e os Discursos Envolventes sobre a Condição Histórico-Social de uma Mulher Amante. Então, a gente tem escritos, né, com sala de aula, como você deu o exemplo, a elaboração textual, que é imprescindível, né? Falar de produção de texto ainda é muito necessário, mas nós temos discursos, análise de discurso bakhtiniano também, em outros temas, não só relacionados à educação, e aí a sala de aula dei aqui um exemplo. E tem um outro texto também que eu gosto muito, eu vou copiar e vou colocar, tá? Vou aproveitar que esse aqui, eu acho até que eu vi meu colega aqui, que eu escrevi junto com Antônio Carlos Santos de Lima, a gente saiu na revista Autonomia, desculpa, gente, Eutomia, estou pensando. Eutomia, na revista Eutomia, acho que foi em 2000 não lembro o ano. 2012, 10 anos, então, 10 anos.
E a gente escrevia lá naquela época, né, Antônio, sobre responsividade e discursos envolventes, observando o ensino-aprendizagem de língua portuguesa. E aí também tem, Wilton, algumas categorias que, né, que podem ajudar aos Certo. estudos de todos e de todas aqui presentes. Muito obrigado, Alguém professor. levantou a mão, não foi? Foi o Amon, Amone. é Amone, né? Amon, por Sim, favor. só levantei, sim. Posso falar? Pode. Sim, por favor. Obrigado, obrigado. Eu gostaria de pedir à professora para fazer algum comentário sobre a perspectiva bakhtiniana para a questão de ensino de textos, para compreensão leitora de textos argumentativos. Professora, tem algum estudo relacionado a isso, ensino de língua portuguesa, não é? Principalmente no contexto de L2, ou seja, igual à língua estrangeira, né? Porque aqui em Moçambique, por exemplo, eu estou a falar de Moçambique, na Calapor. Aqui em Moçambique, por exemplo, português é língua segunda para mais de 80% da população. Então, nós ensinamos em português, mas a população tem uma língua materna, tem uma L1, não é? Então, professora, tem alguma fala, alguma proposta sobre essa questão, mas dentro da perspectiva do diálogo bakhtiniano? E agradecer muito se a professora pudesse fazer algum comentário. Nós fizemos um trabalho em 2014 com Márcia Souza, exatamente com a noção de ethos, tá? E com a perspectiva argumentativa. E no PEC-G, daqui da Universidade Federal de Alagoas, nós temos alunos, né? De várias nacionalidades, mas que tinham tanto português, né? Como, a gente trabalhava ali com português como L2, mas também esse português como língua materna em algumas situações, e o nosso foco para trabalhar exatamente com compreensão leitora, que foi a sua pergunta, né? A compreensão leitora, e dentro dessa perspectiva bakhtiniana, o primeiro trabalho que nós fizemos foi de desconstruir, né? Ou melhor, do início, né? Sondar imagens sobre, primeiro, o que é produzir um texto em língua portuguesa, o que é produzir em texto em língua portuguesa, a crença do que é produzir em um texto em língua portuguesa como língua materna, como L2, aquela ideia de texto ideal, que não só quem trabalha com língua estrangeira entende o que eu estou falando, mas também quem trabalha com língua materna, a gente também sente, né, os problemas que são acarretados a partir dessa noção de que existe um texto ideal, também deslocar essa ideia do professor de língua como revisor de língua. Quando a gente trata com a produção textual e com a compreensão do aluno, vou separar as duas coisas, tá? Com produção textual, o primeiro movimento é tirar essa crença de que existe um texto ideal, e o segundo, entender que o professor de língua portuguesa, ele não é um revisor, né? É um aspecto diferente, e que existe objetivos para se trabalhar com um determinado texto, que se dá num contínuo dentro de uma prática pedagógica. Ou seja, eu posso construir uma metodologia buscando visualizar a progressão textual e só a progressão textual, e observar aquele texto com produção textual, visando a progressão textual, mas sempre no sentido, e aí eu trago um pouco do Bakhtin, né, sempre no sentido desse diálogo, né, desse interesse em
entender o discurso que se coloca como um discurso situado do outro, né? Se alguém assume um posicionamento dentro de um texto, e aí o movimento do professor é perguntar por quê, né? Você pensou dessa forma, o que você colocou. Isso faz com que o aluno, e aí eu vou agora para o campo da língua, né, com L2 ou da língua estrangeira, né, dependendo do aspecto teórico que se assuma ali na pesquisa. De entender a escrita como um processo também de diálogo. Quando se pega um texto, a gente precisa ler, né, o que está sendo dito, e não apenas ver a forma que está sendo trazida em relação à língua do que está sendo dito. Então, quando a gente lê o discurso, a gente promove uma escrita mais engajada do outro, né? Porque não há pior coisa do que você escrever e dizer algo e sentir que o outro não escutou e não viu e não entendeu, né? Não se debruçou sobre aquele dizer. E aí é o aspecto da produção. E no aspecto da interpretação, da compreensão, mostrar esses movimentos, né, culturais, exatamente desses deslocamentos de sentidos, que tem dentro do ensino da L2, da língua portuguesa como língua estrangeira, tem que, a meu ver, né, baseada nesses estudos lá de 2014, 2015, a gente precisa estar atento exatamente esses movimentos de sentido do texto para observar que ancoragens sociais aqueles discursos trazem para o entendimento dentro daquela determinada cultura. Esse encontro cultural, ele é fundamental, né? E se a gente está falando de L2, se a gente falar de língua portuguesa como língua materna, mas a reação cultural, o encontro cultural, ele é fundamental no trabalho com interpretação e compreensão. Eu estou aqui buscando o texto para poder colocar, mas realmente eu não estou achando. Mas aí depois você pode colocar esses termos, né, meu nome, com o de Márcia Vanessa, e você vai encontrar essas produções. Não sei se respondi. Obrigado. Foi muito esclarecedor. Foi muito bom. Gostei. Orientou aquilo que eu estava a imaginar e a pensar. Foi muito bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Essa gravação, a gravação da nossa aula, ficará disponível no nosso canal no YouTube, tá? Vocês podem revisitar quantas vezes quiserem. Já convido vocês para seguir o nosso canal, também a nossa página no Instagram. E também convido vocês para seguir o GDAL no Instagram. Eu não sei se o GDAL tem canal no YouTube, mas tem, né, professora? Também para seguir o GDAL. Vamos ter agora o ciclo de palestras em linguística aplicada. Daqui a pouco. Está acontecendo um evento, professora, agora? Vai acontecer agora no final de abril, início de maio, até o finalzinho de maio, o 10º ciclo de palestras em linguística aplicada, que é o CIPLA. Eu juntei aqui a sigla para poder dizer o CIPLA. E aí, considerando que nós estamos hoje no dia 7 de abril de 2022, né? Então, vai ocorrer o 10º ciclo. Agradeço pela lembrança. Eu coloquei o nome aqui do texto aqui do lado, Perspectiva Dialógica de Ensino no Aprendizado de Português para Estrangeiros e as Constituições de Ethos, tá? Se interessar, está aqui do lado. Ok, obrigado a todos que estão ainda aqui conversando no chat. Silvio Júnior, professor Silvio Júnior, entre outras pessoas aqui. Muito obrigado. Eu quero também agradecer ao professor Nadson. Cadê o professor Nadson? Pela extrema organização desse evento. Boa noite a todos. Ele que Boa antes noite, estava aqui Marcos. pertinho de nós, hoje está lá do outro lado do Brasil. Mas tem continuando
continua a nos ajudar muito e hoje foi protagonista para esse evento. Então, muito obrigado, professor. E obrigado a todos e a todas que estiveram aqui. Eu quero passar para a professora Adriana. Ela irá terminar o nosso evento. E também já deixo as considerações finais com a professora Rita. Obrigada, Rita, né, por este momento, né, e por realimentar, né, os nossos diálogos inconclusos sobre as contribuições de Bakhtin para pensarmos o ensino da linguagem, mais especificamente nos anos iniciais do ensino fundamental. Agradeço a presença também de todos que estiveram e que estão conosco até este momento. Né? O grupo Gelite é um grupo ainda criança, né? Este ano de 2022 nós estaremos completando 5 anos, né? Então é um grupo que vem, né, construindo a sua identidade, e eu fico muito feliz, né, em tê-la aqui conosco, como também o público, né, que sempre nos acompanha e que também se fazem presente e que realimenta, né, esses diálogos inconclusos que nós tecemos aí no caminho da vida. Então, obrigada a todos, obrigada ao Natso, ao Petro, os protagonistas, né, sempre dessa necessidade de estarmos pensando, né, os nossos estudos e realimentando as nossas curiosidades, né, e a nossa necessidade de querer saber mais, né, até para olhar melhor para os nossos objetos de investigação. Então, meu muito obrigada a todos. E fiquei muito feliz em saber desse acontecimento, e parabéns pelos 5 anos, né? Muito tempo, 5 anos de trajetória, e 2 anos com pandemia, né? Então, foram bastante intensos. Então, parabéns ao grupo pela perseverança, e por todas as vitórias. E eu, na próxima vez, estarei aqui como espectadora. Espero conseguir fazer inscrição. Parabéns mesmo, viu, pela iniciativa. Um beijo, Nadson, Wilton, Adriano, um beijo para vocês e a todos e todas que ficaram aqui até o finalzinho. Tchau. Tchau, um abraço a todos.